Vamos lá, gente, tudo bom? Edson Fernandes aqui, sou fisioterapeuta especialista na área desportiva, osteopata formado pela ATMS da Bélgica. Já trabalho com fisioterapia desportiva já há quase 17 anos e hoje eu venho aqui falar para vocês sobre lesão meniscal, certo? A gente sabe que o menisco é acometido por muito impacto, muitos traumas, né? Então é uma das áreas dos joelhos que mais são acometidos por lesões. Vamos lá. A anatomia do joelho. O joelho é formado pelo fêmur e a tíbia. O joelho é como uma engrenagem, uma articulação que ela tem movimento de flexo, extensão, valro e vago. E essas mínimas rotações. Tem a patela, é formado pela patela, formado por ligamentos lateral e medial, cartilagem, estrutural de cartilagem, e a cápsula articular. A cápsula articular é quem envolve o joelho. Ela é uma situação que vai recobertar, recobrir, né, todo o teu joelho. O menisco. Os tipos de lesões meniscais, eles vêm de forma degenerativas e traumáticas. Lesões degenerativas são aquelas que todos nós vamos sofrer. O envelhecimento estrutural, o envelhecimento da máquina vai trazer de fato esses desgastes. Não tem como a gente fugir disso. São situações fisiológicas. Todo ser humano vai passar por esse tipo de lesão. Muitas vezes, você, quando vai fazer uma ressonância magnética, vai trazer lá algum tipo de degeneração nos teus meniscos. Você não sente nada, é um processo indolor em muitas situações, mas como eu te falei, é uma situação fisiológica. Você, ao envelhecer, a tua estrutura ela vai ser danificada e vai trazer essas degenerações. Então é um processo de evolução, é um processo de envelhecimento estrutural. Agora vem as lesões traumáticas, muitas vezes acometidas por atletas que têm esporte de impacto, jiu-jitsu, futebol, corrida. Eu vou ressaltar para vocês um caso de um atleta nosso que sofreu uma lesão direta, uma lesão traumática, atleta profissional de futebol, joga no Emirados Árabes. Esse atleta sofreu um trauma dentro de uma partida. Daí, quando ele entrou em contato com a gente aqui na clínica, no TS Health Center, ele já tinha feito uma imagem essa que já constatava essa lesão. Então, esse atleta veio para o Brasil ficar com a gente aqui na clínica e a gente traçou toda a estratégia de tratamento, desde a cirurgia até o retorno à atividade de campo, até o treino gestual, para que ele pudesse voltar à atividade dele. Quais são os sintomas? A primeira sintomatologia que você vai ter depois de um trauma direto, né, depois de sofrer algum trauma, é extremamente comum, como uma dor. A dor é a primeira sintomatologia, dor aguda. Daqui a pouco você vai perceber que o joelho vai dar aquela inchada, edemaciar. O edema articular, né, no caso, se dá já por esse trauma direto. Muitas vezes o que é que pode acontecer? O joelho tem a sinóvia. Então essa sinóvia pode ser acometida por um derrame pela água e vai trazer uma sinovite. Sinovite essa que, consequentemente, pode diminuir a mobilidade articular, né? Tem essa diminuição da mobilidade articular. E a estrutura lesada, no caso desse atleta, foi o menisco medial e essa lesão foi por alça de balde. A alça de balde é quando ele arranca, ele solta um pedaço do menisco da cartilagem. E ao soltar esse menisco, ele veio para dentro da articulação, a estrutura, e trouxe um travamento, um bloqueio do joelho. Então é bem característico, o paciente vai chegar para você e falar: Edson, eu estou sentindo meu joelho falsear e bloquear. Por quê? Esse falseio se dá pela estrutura que veio para dentro, soltou um pedaço do menisco, fez essa alça, como a gente fala alça de balde, fez essa alcinha e veio para dentro do joelho. Trouxe esse travamento da estrutura. Trava e traz esse balanço, esse falseio, essa instabilidade. Então o paciente chega falando essas causas, né? essas sintomatologias para você. Muitas vezes o diagnóstico é feito de forma clínica e um exame. De forma clínica, a gente tem alguns testes, McMurray, Apley, Stayman. São testes de irritabilidade.
para a gente enxergar, para a gente perceber com o feedback do paciente se aquela movimentação, aquela compressão dentre os movimentos de teste causa alguma dor. Onde que dói, como que dói, o que é que ele sente. Então, para você de fato constatar uma lesão meniscal, a clínica vai ter 80% de valia. E outra, você vai ter que associar a um exame de imagem. Exame esse mais fidedigno, a ressonância magnética. Ah, Edson, uma foto por raio-x vai ajudar? Não vai, porque o raio-x ele vai enxergar estruturas mais densas, como fraturas ósseas. Para estruturas mais moles, né, mais cartilaginosas ou meniscais, o que vai te ajudar a enxergar, a ser fidedigno no teu diagnóstico, tem que ser uma ressonância magnética. A ressonância vai enxergar como lesionou, se foi uma lesão horizontal, se fez uma fissura vertical, ou se foi realmente uma lesão por alça de balde. E esses testes, essa anamnese, né, esse diagnóstico, vai direcionar, no caso, se a abordagem primária for por um cirurgião, um ortopedista, vai direcionar que tipo de tratamento, que tipo de evolução ele vai dar para o teu paciente. A gente vai enxergar o que é que tem que ser feito. Aí a gente vai vir com essa estratégia de tratamento. Tratamentos. Os tratamentos por lesão meniscal, eles podem ter uma situação conservadora ou um processo cirúrgico. O que é que vai definir isso? Novamente, com o teste e com a imagem, a gente vai conseguir enxergar. Ah, eu fiz uma fissura no meu menisco. Muitas vezes, no caso, o medial. Vamos supor, uma fissura horizontal ou vertical. Essa fissura, muitas vezes, o que é que vai acontecer? A gente pode traçar um tratamento mais conservador, à base de medicamento e fisioterapia. Quando você, no exame, né, na imagem, vê uma situação que o menisco teve realmente uma lesão, que ele despregou, como é o caso da alça de balde, que ele soltou, que ele fez essa lesão e arrancou da cartilagem, o cirurgião vai ter que realmente optar por um processo cirúrgico. Qual cirurgia? Sempre vai ser feita uma artroscopia. A artroscopia é essa que pode ser diferenciada por uma sutura da estrutura lesada, certo? Faz uma sutura, ele vem aqui, vê o que soltou, o que rasgou e pode costurar. Ou a gente pode fazer uma meniscectomia, cortar, limpar aquela área. Muitas vezes, quando é uma região mais vascularizada, no caso do medial ali, ele acaba optando pela sutura, se uma lesão também for pequena, porque ele consegue enxergar que a sutura vai conseguir consolidar e aquele menisco ainda vai conseguir ficar com aquele pedacinho. Não precisa ser retirado, não precisa cortar. A gente consegue suturar e consegue que ele tenha uma evolução boa. A maior diferença entre a sutura e a meniscectomia é que a sutura meniscal, o paciente vai ter que passar de 4 a 6 semanas sem colocar carga, porque ele vai vir no bordo meniscal, vai costurar e eu não posso impactar, não posso trazer essa fricção na estrutura, porque senão eu não consigo ter uma boa cicatrização e vai soltar. Quando eu venho com a meniscectomia, o menisco é cortado, faz a limpeza, no outro dia eu já consigo estimular novamente. Então, muitas vezes o que acontece? A gente olhar assim a longo prazo, né? Quando você faz a meniscectomia, aquela estrutura do menisco foi cortada, foi retirada. Provavelmente, quando você for mais velho, quando vier esse processo de degeneração, você acaba sendo um paciente mais propício a ter uma artrose. Então, muitas vezes os médicos veem e acabam que optando pela sutura, enfim. Como esse paciente era atleta de alto rendimento e ele tinha que voltar o mais rápido possível para a sua atividade de trabalho, né? No caso o esporte, atleta profissional, então o médico acabou optando por uma meniscectomia, ainda mais porque a lesão era muito grande, ele tinha uma lesão muito grande, então não tinha como suturar. Eu vou passar para vocês a cirurgia, para vocês terem mais ou menos ideia de como que funciona a artroscopia, de que é que realmente foi feito no joelho desse paciente, tá? Vou colocar aqui o vídeo, quero que vocês acompanhem aí. Eu participei dessa cirurgia, então foi bem bacana porque deu para entender bem o que é que tinha e o que é que tinha que ser feito. Vamos lá. Ó. Aí vocês conseguem ver a limpeza do menisco, né?
médico entrou com o artroscópio ali, ó, fazendo a limpeza da estrutura, tá vendo? Procuro lá, a gente vê que ela tá bem solta. Soltou um pedaço bem grande. Dá para enxergar bem isso, ó, notem. Então, como eu falei, a lesão era grande. Então, não tinha como ele vir com a sutura. Realmente teve que fazer a limpeza, porque já tinha soltado, ó. Você já consegue perceber aí que ele tinha soltado e já estava dentro da articulação. Como a gente vinha falando anteriormente. O fragmento rasgou, né? Rasgou essa parte do menisco, soltou e já estava dentro da articulação. Por isso que o paciente falava, Edson, eu sinto o meu joelho muito falsear, tá balançando demais. Então, como a gente tinha ressaltado, na hora da cirurgia, o médico viu realmente que a lesão foi grande e não tinha como suturar. Realmente optou pela meniscectomia. Principalmente porque também ele tinha que voltar de forma acelerada, não dava para esperar tanto. O paciente tinha que retornar à atividade do futebol. Então, ele veio da Arábia Saudita, veio pra gente aqui na TS, o médico recebeu, fez a artroscopia. No outro dia, esse paciente, a gente já começou a fisioterapia, com um processo de analgesia, drenagem, alongamento. Eu quero que vocês entendam o seguinte, atleta profissional, atleta de alto rendimento, do futebol, da corrida, do jiu-jitsu, a fisiologia dele vai responder muito mais rápido. Esse atleta ele operou sábado pela manhã, 30 horas depois do procedimento cirúrgico, a gente já entrou com uma abordagem de fisioterapia. A gente já começou a estimular movimentação. Quando eu escaneei, perguntei como que estava, sabe o que ele falou? Eu estou sem dor. Falei, meu Deus, que beleza. Então, o estímulo que eu pensei em dar para ele depois de 5 dias, eu já consegui dar depois de 30 horas do pós-operatório. A fisiologia estrutural desse atleta é muito mais positiva. Ela consegue ajudar muito a gente. Então, o fisioterapeuta, quando ele se depara com um atleta de alto rendimento, ele tem que entender que tipo de estímulo ele vai dar. Como que tu faz isso? Scanner, diariamente, feedback, essa troca, escanear, avaliar de forma minuciosa como é que ele está todo dia. Porque isso te viabiliza ter essa evolução mais rápida. Isso faz com que você tenha estímulo dele, você passa a entender o que é que você pode dar todo dia, o que é que ele suporta. Então, realmente, o que aconteceu? A gente traçou uma estratégia de 3 semanas, ele veio da Arábia Saudita, a gente recebeu ele dia 1º, quando foi dia 21, eu já tinha que entender que ele tinha que estar no trabalho gestual de campo. Então, eu tinha que acelerar o processo. Essa evolução que a gente traça é, de fato, para o atleta de alto rendimento. Uma pessoa normal, um ser treinado, que faz musculação, que faz jiu-jitsu, que corre, normalmente ele vai levar entre 2 e 3 meses até o retorno à atividade dele de base. O atleta de alto rendimento, quando ele operou, eu já sabia que em 21 dias eu tinha que estar trabalhando gestual com ele, eu tinha que estar dentro do campo, no caso por ele ser atleta de futebol. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no outro vídeo, o primeiro dia dele de pós-operatório. Vocês vão enxergar que realmente é uma evolução sinistra. Presta atenção, aqui foi 30 dias, 30 horas depois do processo cirúrgico. A gente já veio para a clínica, já comecei alongamento. Essa perna, de fato, foi a perna operada. A perna direita é a perna operada. Então, ó, já vi em movimentação no Pilates, já consegui movimentar, já consegui dar estímulo de mobilidade para ganhar flexibilidade, para manter a extensão total da estrutura. Já teve movimentação, já trazendo essa movimentação, né, e ganho da hipertrofia para ele não parar, para a gente não ter essa inatividade muscular. É incrível, né? 30 horas depois de pós-operatório. Ó, bicicleta não teve bloqueio, não teve edema, não inchou. Então, gente, para que vocês entendam, o estímulo do atleta de alto rendimento ele é diferenciado. E essa evolução é muito mais rápida, porque a estrutura permite. Ele é forte, ele é instável, ele é flexível, ele suporta muito a dor, porque ele vem de uma rotina diariamente de treinamento. Esse garoto tem 28 anos, começou a jogar com 10, então ele já vem 18 anos de alto rendimento. A estrutura fisiológica dele é muito mais forte, não tem como a gente pular isso, não tem como você fechar os olhos. Então, quando você quer trabalhar com a parte da desportiva, quando você vai trabalhar com um atleta de alto rendimento, principalmente, você tem que ter uma bagagem de conhecimento. Você tem que escanear e você tem que entender o que você tem que entregar todo dia. Então,
Atleta fez a cirurgia, 30 horas depois a gente entrou com abordagem de analgesia, de drenagem e movimentação, porque ele suportava. A gente já conseguiu girar, já teve flextensão total, não teve bloqueio, não teve dor, não teve edema, não veio essa situação da sinovite. Então a resposta do corpo, a resposta fisiológica dele é muito mais rápida. Se a gente fizer uma analogia, é 10 vezes mais rápido do que um ser humano normal. Então o atleta ele vai evoluir, ele vai te entregar isso. Por isso que você tem que de fato perceber e escanear diariamente. E isso traz essa evolução sinistra. Eu vou colocar outro vídeo para vocês aqui agora, da evolução dele de treinamento aqui dentro da clínica com a gente. Ó. Isso já foi uma movimentação com o mini bench, já para estimular a musculatura. Isso aqui foi o 5º dia, mais ou menos, 7º dia. A gente já conseguia dar esse estímulo de força, né? A gente percebe que ele vai movimentar daqui a pouco já no impacto e mesmo assim indolor, nada de dor, bem tranquilo, ó. Desassociação de tronco com essa movimentação bem rápida e com a resistência do mini bench top, vocês conseguem perceber, ó, impacta normal, não relata dor, ele é bem confortável. Então, vocês realmente conseguem perceber que o atleta de alto rendimento é diferenciado. Uma sacada que eu vou dar para você que quer trabalhar com esse tipo de paciente. Se você vai estar dentro de um clube de futebol para trabalhar com um atleta de futebol, ou se você vai fazer parte de um staff, de uma equipe, de um lutador de MMA, você tem que estar preparado, você precisa dessa bagagem. A fisioterapia desportiva tem essa evolução rápida porque o terapeuta também é extremamente preparado. Você tem que entender da parte tecnológica, no caso ultrassom, TENS, manta, você tem que entender que a tecnologia vai te ajudar, mas também você tem que ter uma terapia manual fina. Ah, eu gosto de liberação, eu gosto de osteopatia, eu gosto de Mulligan. Você tem que associar as duas coisas, porque o terapeuta desportivo ele tem que estar preparado. Por quê? O atleta ele tem que retornar muito mais rápido. Quando você está dentro de uma equipe de futebol, o atleta se machucou no domingo, você tem que aprontar ele para jogar na próxima quinta. Então você tem que estar preparado para essa pressão. Trabalhar com alto rendimento é essa situação. Tudo é muito. É muito trabalho, é muito dinheiro, é muita correria. Então se você não estiver pronto, você terapeuta desportivo, se você não estiver pronto, você não consegue. Você não consegue. Então, toda hora você tem que estar estudando, toda hora você tem que estar revisando, enxergando o que é que tem de novidade dentro do mercado, tanto de forma tecnológica como de conhecimento de terapia manual. Sempre vai aparecer alguma coisa. Então, você vai usar da tecnologia até a liberação. Então, você busca isso, entende, estuda, trabalha, busca, compra, investe nessas situações. Ah, eu vou comprar um ultrassom de tantos mil. Top, beleza, vai te ajudar. Só que não adianta você ter só a tecnologia. Você tem que começar a enxergar conteúdo que de fato te traga essa vertente, te direcione a trabalhar com esse perfil de paciente. O que é que acontece? Quando você fica pronto, quando você já trabalhou, quando você tem a expertise de lidar com esse tipo de atleta, você consegue traçar estratégias assertivas também para o teu paciente dentro da clínica. Também para aquele paciente que você vai tratar e que ele é treinado, que ele gosta de correr, que ele gosta de crossfit, que ele gosta de musculação. Quando você tem uma expertise e um conhecimento para aplicar para o atleta de alto rendimento, quando você traz isso para dentro do teu consultório, fica muito mais fácil você atender o teu paciente. Então, essa situação, essa bagagem, esse conhecimento, de fato, quem vai traçar uma estratégia mais rápida, assertiva e eficiente para o teu paciente, que não é atleta de alto rendimento. Que ele gosta de treinar, que ele gosta de correr, que ele gosta de lutar, mas ele não vive naquilo. Muitas vezes é um empresário, uma coisa é outra, que o cara quer treinar, que ele quer ter uma atividade diariamente eficiente, mas ele não suporta, se machuca e vai buscar quem? Fisioterapeuta esportivo, porque ele sabe, porque ele enxerga o que tu faz com um atleta de alto rendimento e vai procurar isso também. Eu vou passar para vocês aqui agora a fase final dessa reabilitação, já no estágio de campo. Você já consegue perceber isso, literalmente é 21 dias. Já movimenta bem, já tem esse grau de liberdade, ó, consegue ter uma movimentação legal, nada de dor, zero dor. Aí é 21 dias e depois dessa semana de treinamento, na terceira semana, no meio da terceira semana, ele já estava retornando para a Arábia, porque já tinha que se apresentar ao clube para já voltar e começar a atividade de campo novamente. Uma outra sacada que eu quero deixar para você. Se você está trabalhando com um atleta de alto rendimento e você já sabe o dia que ele operou e o dia que ele tem que voltar
para junto da equipe, você tem que sempre trabalhar cardio. Jogar dentro do teu processo de tratamento, sempre trabalho de HIIT. Ah, ele não pode correr, tá? Ele não pode correr, mas ele pode ir para bike. Então vai jogando todos os dias. Dentro desses 21 dias, nós fizemos 42 atendimentos. Entre analgesia, trabalho de HIIT, trabalho de fortalecimento, trabalho de recovery. Você tem que pautar. Eu tenho muito comigo uma situação de uma estratégia que eu tinha dentro do clube. Toda semana a gente traçava uma estratégia de planejamento. O que eu tinha segunda e o que eu tinha que ter sábado. Eu tinha que ter aquela evolução. Então, se a minha semana foi eficiente, eu tinha que enxergar ele segunda-feira de um jeito e tinha que enxergar sábado de outro. Isso é uma evolução. Isso é você pautar e monitorar diariamente. Como? Scanner diário. É chegar para o teu paciente e ter esse feedback. Beleza? Gente, eu espero que esse vídeo ajude a vocês. Acompanhe a gente no canal, se inscreve aí. Eu vou estar colocando conteúdos para vocês aí semanalmente. Esses dias a gente vai falar bastante sobre disfunção de joelho, tá? Lesão meniscal, lesão ligamentar. Eu quero ofertar para vocês colocar esses conteúdos diariamente. Quero que vocês acompanhem, eu tenho certeza que a gente vai ajudar e vai evoluir essa situação de terapia, de trabalhar, de receber esses pacientes dentro do consultório. Beleza? Abração, aguardo vocês.